E hoje nós vamos continuar sobre o tema a sexualidade, tratando principalmente qual a ordem de Deus sobre isso, tá? Então vou pedir que vocês abram suas Bíblias lá em Gênesis, por favor, porque não adianta nós queremos já ir para outros textos sem primeiro nós compreendermos qual foi a ordem que Deus deu sobre a sexualidade, tá? Então a gente vai tratar principalmente, nossos dois textos bases serão esses dois textos, Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 24. Amém? Misericórdia, 1, 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Depois Gênesis capítulo 2, verso 24. Tá? Então dois textos bem curtinhos logo em seguida. Diz assim, 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. 2:24 vai dizer: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Vamos orar? Pedindo a orientação de Deus para nós estudarmos esses dois textos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado também porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos reunidos em Tua casa para louvar o Seu nome e também para aprender a Tua palavra. Esteja nos abrindo a mente e os corações para compreender qual o Teu propósito realmente para a nossa sexualidade. E que a palavra do Senhor fale, não eu. E que eu também não vá além daquilo que a Tua própria palavra ensina. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele tinha um propósito bem específico. Logo no verso anterior, Ele vai dizer que Adão e Eva é criado à sua imagem e semelhança. Já expliquei isso várias vezes aqui com vocês quando nós estudamos Gênesis, que a imagem não é a aparência física, tá? Mas mais a questão intelectual, volicional e também intelectual, tá? A parte emocional de sensibilidade, que é sensibilidade, intelectual e vontade. Semelhança, nós fomos criados com a moral divina em nós, do certo e do errado. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Mas o principal propósito de Deus ter criado o homem e a mulher é que eles fossem os representantes divinos aqui na Terra. É interessante que nós começamos a estudar um pouquinho sobre os povos antigos. Nós percebemos que eles, quando conquistavam uma terra, eles colocavam uma estátua, uma imagem, tá, como se fosse o representante deles lá. Onde nós vemos essa história? Vamos ver se vocês estão afiados na Bíblia. Há uma história dessas, que um rei constrói uma estátua bem grande dele e pede que todos adorem aquela estátua. É Nabucodonosor e os 3 amigos de Daniel. Por que o rei fazia aquela estátua? Ele colocava aquela estátua para dizer que, isso aqui é meu domínio. Essa terra que eu conquistei, ela pertence a mim. Então ele colocava aquela estátua com uma imagem dele ali, fazia uma imagem dele ali, um ídolo dele, tá, para simbolizar que ele tinha a possessão da terra. E o homem e a mulher também foram criados e colocados na terra para ser um representante de Deus, como Deus tendo o domínio sobre a terra. E essa era a função do homem, dominar a terra, ser o representante legal de Deus na terra, como o Deus é dono. Eu, o homem, e a mulher, nós somos os representantes desse Deus. Mas Deus, Ele dá algumas ordens a esse homem e a essa mulher. E eu quero entrar nessas ordens para nós entendermos depois o propósito da sexualidade, por que o casamento, como a Pâmela fez aqui a dinâmica, é principalmente o sexo fora do casamento é pecado.
Por que isso? Só porque nós somos ruins? A gente quer mudar um pouquinho o conceito? Não. É porque a Bíblia nos ensina isso. Eu sei que hoje o mundo é a coisa mais natural. O ficar hoje só não está mais um beijar, né? Já está além disso, tá? Mas qual que é o propósito de Deus? Deus, ele dá pelo menos 3 ordens aqui no verso 28. Então, entrou antes lá. A ideia principal do verso 28, a primeira ideia. Então Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. A primeira ideia que Deus está tendo com relação ao homem é que o homem é para... Eu vou ensinar isso para vocês, eu quero que vocês aprendam, tá? E depois a gente vai perguntar. Espelhar a glória de Deus. Eu ensinei isso para os casais e estou ensinando para vocês. Olha que privilégio, tá? Então o homem e a mulher eram para espelhar o quê? A glória de Deus. Por isso que Deus fez eles a sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse espelhar essa glória de Deus, para que o homem fosse o representante de Deus aqui na terra, para que as pessoas, na hora que olhassem para o homem e para a mulher, eles vissem Deus. Essa imagem de Deus era para ser refletida através de Adão e de Eva e através dos seus filhos. A segunda ordem, a segunda ideia principal que está aqui em Gênesis 1:28 é que eles também eram para multiplicar a glória de Deus. Então Deus abençoou e diz: frutificar e o quê? Como que eles multiplicariam? Tendo filhos. Tendo filhos. Então o homem e a mulher, casados, gerariam filhos, eles espelhando a glória de Deus, e ao ter filhos, essa glória de Deus ia ser o quê? Então vamos lá. O que é esse gesto aqui? Espelhar. Multiplicar. Então vamos lá. Todo mundo fazendo um gestinho comigo. Todo mundo fazendo um gestinho comigo. Espelhar. Eu vou fazer o gesto e vocês falam. Vocês agora. Todo mundo gesto. Espelhar e multiplicar a glória de Deus. Através dos filhos. Essa era a função dada por Deus a Adão e Eva. Não só refletir a glória de Deus, mas reproduzir essa glória, a glória também dele, através dos seus filhos. A terceira ideia principal nesse texto que era para eles espalhar a glória de Deus. O verso diz o quê? Enchei a terra. Então essa glória de Deus era para ser espalhada por toda a terra. Não era para ficarem o quê? Juntinhos ali, mas era para a terra ser dominada. Por isso que ele diz: dominai a terra, tomai conta dela. Não era para eles ficarem só no jardim. O jardim era talvez o seu lar principal, e depois era para eles terem domínio sobre outras partes da terra. Encher a terra da glória de Deus. Todo mundo junto, fazendo gestinho. Eu quero vocês falando. Tá? Esse era o propósito de Deus com relação à sexualidade. Eles só poderiam ter filhos se fizessem sexo. Então nós temos que entender também que o sexo não é algo que pecaminoso. Algumas igrejas, eles dizem que o sexo é só para reprodução, e nós vamos ver que não é só para reprodução, tá? É para a alegria do homem e da mulher. Mas o sexo, ele não é algo pecaminoso. Feito da maneira certa, ele é totalmente o quê? Santo, puro. Percebam aqui o porquê eu estou colocando isso. Porque a função também do sexo é para que, ao gerar filhos, esses filhos sejam gerados o quê?
refletindo a glória de Deus. Quando eu inverto os valores, eu antecipo a coisa, eu sei que meus filhos hoje, isso, homem, você é o culpado. Todo filho gerado, ele já nasce o quê? Pecador. Filho de Satanás. Isso é culpa do homem, não é culpa da mulher. Tá? É pela semente do homem. Mesmo esse filho sendo gerado como pecador, eu como um cristão, quando tenho relação antes do casamento, eu não estou refletindo o quê? A glória de Deus. Porque essa ordem aqui é dada a um solteiro ou a um casal? A um casal. Ela não é dada a pessoas solteiras. E isso fica mais evidente ainda quando nós vamos lá para o versículo 24 de Gênesis 2. Mas antes, todo mundo fazendo um gestinho. É isso a função de um cristão quando gera filhos. Ele sendo o espelho de Cristo, da glória de Deus. Ele vai multiplicar através dos seus filhos a glória de Deus. Mas vai criar seus filhos também para que esses filhos encham, ou sejam espalhados pelo mundo. Tá? A ideia principal agora, em Gênesis 2, 24, é um pouquinho diferente. 2,24 diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui está a ideia principal do casamento. E quando nós pensamos em casamento, e o que ele reflete, ou qual que é a função dele, quando eu antecipo as coisas, a coisa fica um pouquinho complicada. Por quê? Há pelo menos 3 ideias aqui dentro desse verso. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. O deixar aqui, ele demonstra que o casamento, ele é algo exclusivo, é um relacionamento exclusivo entre homem e o quê? Mulher. Aí eu te pergunto, Kaique, você tem quantos anos? 11 anos. Você já sabe cuidar de criança? Já sabe cuidar de uma criança? Sabe? Você tem força para trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde? Não. Você daria conta de sustentar uma casa pagando água, luz, colocando comida na mesa, cuidando da sua esposa, defendendo ela? Não tem. Você está pronto então para namorar? Estou pegando o Kaique como exemplo porque tem 11 anos. Eu sei que acho que é um dos mais novos aqui, de homens. Eu estou falando para homem, porque a responsabilidade do casamento é do homem. Tá, homem? Se você quer casar, já vou deixar bem claro, você que é o responsável pelo seu lar. É você que tem que colocar a comida na mesa. É você que tem que cuidar da sua esposa. É você que tem que protegê-la. Você está pronto para viver exclusivamente com a sua esposa, sem depender dos seus pais? Em tudo. Aqui está dizendo, deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Então eu não tenho que ficar lá na barrinha de saia de papai e da mamãe, não. Papai, me ajuda nisso, mamãe, me ajuda nisso. Lava minha roupa, mãe. Faz a comidinha para mim, mamãe. Se você não é capaz de fazer isso, então você não namora. Se você não é capaz de sustentar uma casa, então você não namora. Se eu nem namoro, se você não consegue nem cuidar da casa, você vai cuidar de um filho? Sim ou não? Você aguentaria ficar acordado a noite toda, balançando o filho assim, chorando?
com cólica? Não. Que beleza. E muita gente acha o quê? Ai, que lindo, tô grávida, menina de 13 anos. Eu não tô brincando não, isso é sério. Meninas de 13, 14 anos, grávidas, e pai e mamãe achando a coisa mais linda do mundo, ela também achando a coisa mais linda do mundo, ficar grávida. Não tem idade para cuidar de uma criança. Está vendo quando a gente antecipa as coisas que Deus instruiu que sejam feitas dentro de um local correto, traz complicações para a vida? Uma menina de 13 anos, quem que vai cuidar do filho? E se unirá à sua mulher. Unir-se aqui tem a ideia de fidelidade. Aí o camaradinha, né? Casalzinho lá, tá namorando, né? Aquele fogo todo, aquela paixão imensa. Você é o amor da minha vida. Se a gente não casar é um morro, né? E fica naquele, ai, você é tudo para mim, ai, você não sei o quê, ai, não sei o quê. Aí casa lá, tem um filho, né? A coisa chegou ao ponto, tiveram um filho, lá com seus 15, 16 anos. Fidelidade. Até quando vai a fidelidade mesmo? Porque é até que a morte os... Ah, você vai ser fiel mesmo? Você tem certeza disso? Paixão é uma coisa, amor é outra. Paixão é fogo de palha, é Coca-Cola, com todo o seu gás. Amor é Coca-Cola choca. É fogo no pó de arroz. Já viram o pó de arroz que é pegando fogo? Nunca viram? É que vocês estão novinhos, vocês não sabem disso. Mas antigamente nas hortas, pegava a casca do arroz, espalhava na horta, fazia mais ou menos uns 20 a 30 centímetros e colocava fogo ali. Aquela palha, depois cinza, ajudava a adubar o solo. Você fazia isso, ficava o fogo ali durante 3, 4 dias, muitas vezes até uma semana. Isso é amor. É algo que durável. Mas nos nossos dias o amor é algo que não é amor, é paixão, é agora. Eu preciso disso agora. Se não for agora, não vai servir lá na frente, não vai me interessar. Eu quero agora. É paixão. Paixão acaba. Assim como palha. O amor é que dura. Um casamento exige primeiro o quê? Exclusividade. Mas também exige o quê? E os dois serão uma só carne. Exige intimidade. O casamento é algo íntimo. A relação sexual é algo santificada por Deus. E é uma intimidade muito grande você ver uma outra pessoa nua na tua frente. É interessante que na sequência do verso, a Bíblia vai dizer que os dois, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Porque não havia o quê? Pecado. Era puro. Mas era entre o quê? Casal. Havia terceiras pessoas envolvidas aqui? Havia uma terceira pessoa aqui no meio? Não, era só Adão e quê? E Eva. Eles poderiam ficar completamente nus um para o outro, mesmo sem pecado, e isso não ia trazer vergonha, porque estava dentro de um princípio correto. Se você fica se expondo para outra pessoa, você está expondo algo que é para quem? Para quem?
Estou falando para homens e mulheres. Eu sei que hoje é moda mandar nude. Vocês acham que eu sou velho, gente, mas eu sou antenado. Tá? É moda mandar nude. É ou não é? É ou não é? Hã? Ah, não vem com historinha não, que vocês sabem. É. E vocês sabem disso. Você está expondo uma intimidade que pertence a quem? Ao seu quê? Ao seu marido. Não a qualquer um. E hoje as pessoas estão expondo algo que é para o marido dela, ou para a esposa dele, para todo mundo ver. Mas é algo totalmente íntimo. É algo que depois você não vai ter volta. Você já se expôs. Vocês estão compreendendo por que o relacionamento sexual, ele tem princípios, e quando eu fujo desses princípios, eu começo a ter problemas? Percebe por que o sexo fora do casamento é algo totalmente inaceitável? Só pegando princípios de que Deus estabelece para o casamento. Qual que é o princípio de casamento? Vocês estão lá, vamos lá. A função do casamento também é o quê? A ideia principal, o deixar é o quê? Que eu vou ser exclusivo de alguém. Tá? Se você teve mais de um parceiro sexual, você é exclusivo de alguém? Não. Eu vou ser fiel a quem eu escolher. Se você teve mais de um parceiro sexual, você já manteve a sua fidelidade? Não. E também o casamento é para ser algo que? Íntimo. Se você já teve mais de um parceiro sexual, você já tem intimidade só com uma pessoa? Não. Você já perdeu 3 pilares de um casamento. Entende por que eu tenho que manter uma vida pura nessa área? Porque isso agrada a Deus. Foi o que Deus estabeleceu como princípio que Ele quer para o casamento. Tudo que foge a esse princípio é errado, porque estou desviando da função daquilo que foi criado e porque Deus criou. Só que a Bíblia não fica só nisso aqui, eu só estou dando um pano de fundo para vocês. A Bíblia vai um pouquinho além, tá? Estou colocando o princípio inicial. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para o casamento, qual a função do casamento, o porquê ele fez dessa forma, tá? Porque daí eu vou começar a compreender porque o que eu fizer fora desse princípio está errado. Então nós temos mais alguns textos aí que vão tratar sobre este assunto. Primeiro, a gente vai zapear agora bastante a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, aliás, capítulo 6. Eu vi o 15 lá, fui direto nele. Capítulo 6, de 15 a 20. E é interessante que nesse texto, no contexto dele, o primeiro verso, que é o verso 12, vai dizer: todas as coisas me são lícitas ou me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixa eu fazer a pergunta: eu ter relação antes do casamento me é permitido? Sim ou não? Opa! Esse verso está me dizendo que todas as coisas me são o quê? Permitidas. Mas nem todas são proveitosas. É proveitoso eu ter relação sexual antes do casamento? Não. Então me é permitido? Está vendo como eu tenho que começar a obedecer alguns princípios? Ah, mas a Bíblia não fala nada sobre eu ter relação. Fala sim. Tudo me é lícito. Mas eu tenho que perguntar: tá bom, já que tudo me é lícito, eu posso ser, é proveitoso para a minha vida? Não. Se não é proveitoso para a minha vida, então não é o quê? Não é lícito. Mas vamos lá para o verso 15. Isso aí fica para esse assunto do próximo assunto, vai entrar
6:12, 10:23 e 10:31. Matou todos os assuntos só nesses 3 versos. Mas vamos lá. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Onde a gente leu isso aqui? Onde nós lemos os dois se tornarão uma só carne? Onde nós lemos isso aqui? Ah, lá em Gênesis. E o que estava falando em Gênesis lá mesmo, 2:24? Não, é 1:28. Está falando sobre o princípio do casamento, de fidelidade, exclusividade e intimidade. Puxa vida, quem aqui já creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e é nascido de novo? Levanta a mão. Muito bem. Então, se você é nascido de novo, você é parte do membro do corpo de Cristo. O que Paulo está colocando é: eu vou pegar o meu corpo, que faz parte que eu sou membro do corpo de Cristo, e fazer dela membro de uma prostituta. O que uma prostituta faz? Vocês sabem, pode falar, não tem vergonha. O que uma prostituta faz? Vende seu corpo para outro homem usar ela sexualmente. E também tem garotos de programa que vendem o seu corpo para que mulheres o usem sexualmente. O que Paulo está colocando: eu vou me tornar o meu corpo membro de uma prostituta, e ele coloca: quando eu me uno a uma prostituta, eu estou me tornando o quê? Uma só carne com ela. É o mesmo princípio lá do casamento. Então, perceba que a relação sexual, quando os dois se tornam uma só carne, deixa eu explicar isso aqui. Os dois serão um só. Quando eu me uno a uma outra pessoa sexualmente, é como eu estivesse ligando de uma forma sobrenatural a minha vida à vida dela. E quem faz essa ligação não sou eu. Através do ato sexual, isso é feito. Mas quem faz essa ligação é Deus. É por isso que Deus vai dizer: não separe o homem. Tá? Aquilo que Deus uniu, o homem, o quê? Não separa, porque quem fez a união de 2 corpos em um só foi Deus. E quando eu me uno sexualmente a uma prostituta, ou a um garoto de programa, um prostituto, eu já estou me tornando o quê? Uma só carne com ela. Está vendo o peso que uma relação sexual fora do casamento tem? E continua: mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da imoralidade. Imoralidade é tudo o que é relacionado à área sexual fora do casamento, ou dentro do casamento, homens e mulheres que procuram a relação sexual sem o seu marido ou sem a sua esposa. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade, quem tem relação sexual, não de acordo com o estabelecido por Deus, homem e mulher, dentro do casamento, e mesmo dentro do casamento, não procurar fora. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Eu sou a habitação do Espírito Santo e estou fazendo do meu corpo um templo do quê? De imoralidade, quando eu não pratico, eu não mantenho a ordem sexual de acordo com o que Deus estabeleceu. Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Quando eu mantenho relação sexual fora do casamento, que é o padrão estabelecido por Deus, eu não estou o quê? Eu não estou o quê? O que o final do verso 20 diz? Pois fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu tenho que usar o meu corpo, que é santuário do Espírito Santo,
para que através do meu corpo Deus seja o quê? Glorificado. Então, o texto todo está falando sobre imoralidade sexual. Quando eu pratico atos sexuais fora do padrão estabelecido por Deus, que é entre um homem e uma mulher. Vamos deixar isso bem claro, vocês já trataram sobre homossexualidade. Entre um homem e uma mulher, dentro da onde? Dentro da onde? Do casamento. Todo ato sexual fora do casamento, entre um homem e uma mulher, eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus? Portanto, quer comais ou quer bebais, façai tudo para até mesmo relação sexual. Só continua aí, na frente. 1 Coríntios 7, 1 a 3, depois os versos 8 e 9. Agora, quantas coisas sobre as quais escrevesse? Então, Paulo está respondendo em Coríntios uma série de perguntas dos crentes corintianos, tá? Da igreja de Corinto. Vamos ficar melhor assim. Tá? Então, Paulo está respondendo uma série de perguntas dos crentes da igreja de Corinto. Por isso que ele está colocando agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Paulo está deixando claro, tá, que não era para um homem ter relações com mulher fora de casamento. Na realidade, o que estava acontecendo aqui era um caso de incesto, tá? A mãe que estava tendo relação com o seu filho. Um padrão deturpado fora do casamento. E Paulo está explicando isso aqui. Por causa da imoralidade. Está vendo? Ele está continuando o assunto que ele estava tratando aqui no capítulo 6. O capítulo 6, o verso 12 até o verso 30, verso 20, ele está tratando sobre imoralidade sexual. E ele continua no capítulo 7. Por causa da imoralidade, cada homem tenha sua mulher e cada mulher seu. Aqui está no plural ou no singular? Singular. Então é o quê? O homem é para ter uma mulher e a mulher é para ter um marido. E a relação sexual é somente entre eles. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal com a mulher e do mesmo modo a mulher para com o marido. Está percebendo que Paulo não está falando sobre solteiros aqui, ele está falando para quem? Ele está falando para quem aqui? Casal. Então o homem ele é para cumprir a sua responsabilidade, e a responsabilidade que ele está colocando aqui é a responsabilidade sexual. O homem, o marido, é para manter relação sexual com a sua mulher, assim também como a mulher é para manter relação sexual com o seu marido. Para quê? O que o verso 2 e o verso 1 diz. Para não que haja o quê? Imoralidade. Verso 8 e verso 9. Olha o que eles vão dizer. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Tá? Então, solteiro. Quem que seria solteiro? De acordo com o que a gente já viu aqui. Muito bem. O solteiro é aquele que não é casado ou que não mantém relação com outra pessoa do sexo oposto. Aos solteiros, que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Então, se permanecessem solteiro como Paulo era solteiro. Seria bom. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Paulo está deixando bem claro aqui, meu amigo, o melhor é que você fique o quê? Solteiro. Se você é viúva ou viúva, fica também na sua viuvez. Mas se você não consegue se controlar sexualmente, então é melhor você o quê? Casar. Porque é melhor você casado do que você viver ardendo em paixão, quer dizer, viver cometendo a imoralidade sexual, que é pecado.
Percebe que Paulo está sendo bem direto. Sexo só dentro da onde? Do casamento, não fora dele. Se você quer manter relação sexual, é para você o quê? Se casar. Muito bem. Envolve o quê? Casamento. O que envolve casamento? Fala, pode falar. Se você não consegue manter uma casa financeiramente, tá? Então você o quê? Não casa. Não casa. Espere a hora certa. Não antecipe aquilo que Deus estabeleceu como princípio. É um princípio, porque Deus sabe que um jovem e um adolescente, ele não tem capacidade intelectual, emocional, de cuidar de uma família. Vocês vão brigar comigo, eu sei. Mas eu já fui jovem. Então, eu sei o que eu estou falando. Um jovem muitas vezes está o quê? Aqui em cima. Tudo lindo, maravilhoso. Eu sou o rei do mundo, né? Agora lembrou do Titanic, né? Mas de repente, onde ele está também? Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ai, tadinho de mim. Sou feio demais. Ninguém vai me querer. Eu não sei porquê. Ele vive assim, ó, altos e baixos emocional. É desse jeito. Eu não estou dizendo que um adulto também não tenha esses altos e baixos, mas um adulto, ele já tem uma capacidade emocional, ele é maduro, ele sabe que vai ter altos e baixos na sua vida, mas emocionalmente ele também não se coloca nesses altos e baixos. Ele sabe passar por esses momentos sem que isso afete a vida. Quando um jovem e um adolescente, principalmente os adolescentes, pré-adolescentes, não tem. Não tem. Quer ver só? Se sua amiga ou seu amigo não te convida para a festa de aniversário dele, mas convidou todo mundo, menos você, qual que é a sua reação? Nunca mais converso com ele. Ele não gosta de mim. É ou não é? Estou falando mentira? Vou virar a cara para ele. Você não faz isso? Faz, eu sei. Eu tenho uma filha adolescente. Eu tenho uma que já está indo na juventude. Então eu estou passando de novo pela mesma fase. Né? Uma já teve 14, outra tem 21, agora a outra tem 14. Eu sei do que eu estou falando. Mais um. Não terminei ainda não. Vocês querem ficar em pé um pouquinho? Não? Estão aguentando me ouvir ainda? Então tá bom. 2 Coríntios 2:21. Oi? Segundo Coríntios 2:21. Diz assim: temo que, isso é Paulo dizendo para os crentes de Corinto, temo que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos do que anteriormente pecaram, e que ainda não se arrependeram da impureza, imoralidade e libertinagem que cometeram. Paulo está deixando bem claro nesse verso, que na igreja de Corinto havia pessoas que viviam de forma impura, imoral e de uma forma em libertinagem, e tudo aqui está relacionado à área sexual. E está dizendo que essas pessoas não se arrependeram. Eu não aconselho vocês a assistirem. Tá? Eu assisti, eu e minha esposa. Mas não aconselho a vocês assistirem. Eu não posso falar isso. Exatamente. Não vou falar. Não vou, esquece isso que eu falei. Não vou falar.
Porque brasileiro é um danado. Quando você fala não para o brasileiro, é que ele quer fazer. Então eu não vou falar. Eu não preciso explicar mais aqui. Tá? A Bíblia está sendo clara. Tá? Viver de uma forma desordenada sexualmente é pecado. Efésios. Tem mais um ou dois textos só e a gente acaba, tá? Efésios 5, versículo 3 e 5. Eu falei 5, estou olhando 3. Cabeção. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Aqui, a cobiça aqui não é só cobiça. Né? Puxa vida, olha aquela capa da Bíblia do Markson. Eu quero. Ele não está falando sobre essa cobiça, tá? Ele está falando sobre cobiça sexual. Você ficar olhando homens, tá? Porque o homem é atraído pelo olhar para as mulheres e cobiçando elas sexualmente. Isso é impureza, tá? Eu sei que meninas fazem isso também. Nossa, aquele homem, ó, másculo. Olha aquele peitoral, aquele tanquinho, aquela barriga de... Eu sei, né? Se tivesse o Brad Pitt aqui, tá tentando assim. Eu sei, né? Como é o Newton, então tá todo mundo assim, avião, quando esse cara vai acabar? Não é para ter nenhum tipo de impureza ou cobiça. E o que Paulo está colocando aqui é na área sexual, tá? Como convém aqui a santos. Quem aqui é nascido de novo? Então você é santo, tá? Deus te considera santo, alguém separado das coisas do mundo. A área imoral, a impureza sexual, ela não é para estar no meio de quem é santo, porque não convém. E tudo aquilo que relacionado à área sexual, que foge do padrão de Deus, é pecado. O sexo, por isso que eu estou dizendo, o sexo é dentro do casamento, mesmo que a Bíblia não deixe isso bem claro. Tem um versículo lá assim que escreva na Bíblia: o sexo só é para ser feito dentro do casamento, porque eu, o Senhor, estabeleci isso. Não tem nenhum verso na Bíblia que diz isso, mas tem muitos outros versos dizendo: olha, tudo que é na área sexual, que é feito fora do casamento, há um padrão. Tudo que foge do padrão divino, por isso que eu primeiro coloquei o padrão divino para casamento. Tudo que foge a esse padrão é o quê? Pecado, e não convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas. Indecências toques maliciosos, tá? De um e de outro. Nem conversas tolas, falar borracha. Nem gracejos o quê? Obscenos. Gracejos obscenos é você usar de palavreado, tá? Para falar de uma moça ou para falar de um homem. Não é para ter isso. Palavras de duplo sentido. Isso é um gracejo obsceno. E vocês conhecem um monte, que eu sei disso. Porque o mundo ele é cheio de gracejo obsceno. Pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, ao invés de coisas imorais, haja o quê? Ações de graças. É glória a Deus. É o agir glorificando a Deus. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O devasso aqui é uma pessoa devassa sexualmente. Impuro é uma pessoa que vive em impureza sexual, mesmo dentro do casamento. Ele pode viver?
de forma impura dentro do casamento? Pode. É um homem e uma mulher. Por isso que Coríntios, Paulo deixa bem claro: o homem tem a responsabilidade com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Um é exclusivo do outro. 1 Tessalonicenses, mais um aí um pouquinho. Eu coloquei em ordem analfabética aí para vocês, para não ficar procurando muito. Então tá em ordem crescente aí, para vocês facilitar. 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 até o verso 6. A vontade de Deus para vós é esta. Olha o que Paulo está colocando, tá? Você está se perguntando, será que realmente é pecado ter relação sexual antes do casamento? Esse verso vai deixar bem clara a resposta para você. A vontade de Deus para vós é essa: a vossa santificação. Ah, será que Deus quer que eu seja santo? O que esse verso está dizendo? Sim, porque é a vontade de Deus. Você não precisa perguntar para Deus se Ele quer que você seja santo. Ele está dizendo claro: eu quero. Por isso, afastai-vos da o quê? Imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Aqui nos versos 3 aqui, iluda ou engane seu irmão, na atualizada vai defraudar. O defraudar aqui, tá, o mesmo termo aqui para o enganar, ele tem o sentido de você despertar no sexo oposto, tá, um desejo que você não pode satisfazer. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a vontade de Deus, que é a santificação? Ou estou agindo de forma imoral sexualmente? Homens, isso eu vou dizer para homens, porque vocês são os maiores responsáveis por isso, tá? Vocês são culpados quando vocês despertam nas meninas um desejo por você sexual que você não pode satisfazer. E meninas, eu sei que vocês fazem isso também. E se você desperta um desejo sexual no homem que você não pode satisfazer, isso é pecado. Por que você não pode satisfazer? Por que você não pode satisfazer? Ah, o pastor está duvidando da minha masculinidade. Não estou duvidando da sua masculinidade. Você não pode satisfazer porque a satisfação sexual ela só é plenamente aceita dentro da onde? Tudo que é fora do casamento, na área sexual, você não vai conseguir satisfazer, porque você está fugindo do padrão divino. Então, quando um homem ou uma mulher desperta no sexo oposto um desejo que não pode ser satisfeito naquele momento, porque vocês não são casados, você está pecando. E o texto está sendo bem claro aqui. Cada um de vós saiba manter o seu próprio corpo em santidade, o quê? E honra. É o seu corpo. Meninas, cubram-se, vistam-se. Não deixe um homem olhar para você com apetite sexual, porque da forma que você se veste, você está despertando um desejo no homem que você não pode satisfazer, e isso é pecado. Homens, cuidado com a sua conversinha mole, porque com a sua conversinha mole você desperta desejo sexual numa menina que você não pode satisfazer, e isso é pecado. Estão compreendendo qual a ordem de Deus então na área sexual?
Percebe porque o sexo é santo? Tudo que envolve a área sexual também é o quê? Santa, pura, sem mácula. Tudo que foge do padrão divino, que distorce o padrão divino, se torna pecaminoso. Para finalizar, Cantares. Esse livro é uma bela poesia sobre o relacionamento entre Salomão e a Sulamita. É uma ode ao amor, é uma ode ao relacionamento sexual também. E é cheio de palavras, de poesias que denotam, tem essa conotação sexual. Mas tem um texto, tem dois versos que são muito importantes. Gente, fugiu. Mas tem dois, eu não estou achando aqui, para dar referência certinho para vocês. Mas tem dois textos, dois versos que vai deixar bem claro. Fala assim: filhos de Sião, não despertes o amor até que ele queira. Quer dizer, não antecipe algo que ainda não é para ser realizado. Eles estavam aqui se namorando, tá? Planejando o casamento. E quando a conversa entre eles eles vão conversando, vão fazendo essa troca de elogios, uma poesia, a coisa vai esquentando. E ela fala: calma aí, ainda não é a hora. É só lá no capítulo 7, mais ou menos, 6, 7, em que eles vão ter a relação sexual e já estão casados. Mas até lá ela está dizendo: olha, não despertes o amor até que ele queira. E eu queria finalizar com isso para vocês. A relação sexual, a sexualidade nessa área, ela é permitida somente dentro do casamento. Nós corremos vários versos aqui mostrando que fora desse padrão é o quê? É o quê? Pecado. E usando esse texto de Cantares, não desperte o amor até que ele queira, tá? Então não desperte o prazer, tá? Não desperte desejos em outro, a não ser que você possa satisfazer. E eu só posso satisfazer dentro do casamento. Fora dele não há possibilidade. É um desvio. Tá ok? Cuidado, homens, cuidado com cuidado com o quê? A conversa mole. Mulheres, cuidado como você se veste também. Tá? Cuidado onde vocês ficam. Não fique sozinho com um homem e uma mulher. É perigoso. É perigoso. Se você ainda não consegue sustentar sozinho uma casa, colocar comida na mesa, cuidar de uma criança, pagar todas as contas que decorrem de um casamento, fica do jeitinho que você está, porque é assim que Deus quer. Quando você tiver capacidade de cuidar de uma casa, aí você faça. Aí você procure uma namorada. Mas lembra, sexo só depois que... Calma, não desperte o amor antes da hora. Ok? Amém? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só me procurar. Tá? Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra é bem clara para nós
com relação ao teu desejo, a ordem que o Senhor tem na área sexual do homem e da mulher. Ela deixa claro que isso é puro, é santo e é para ser gozado, mas dentro do casamento. Que nossos jovens possam se manter puros, castos, suas mentes também, seus corações, para suas futuras esposas, com relação aos meninos, e seus futuros maridos, com relação às meninas. Que elas possam realmente saber lidar com seus impulsos sexuais, assim como os homens também, porque isso glorifica ao Senhor. E nossos corpos, como habitação do Espírito Santo, devem ser usados realmente para que o seu nome seja glorificado. Então, que nós não usemos os nossos corpos para praticar atos sexuais de forma contrária àquilo que a tua palavra ordena. Porque ao fazermos isso, nós estamos denegrindo o nosso corpo, que é a habitação do teu Santo Espírito, e não estamos glorificando ao Senhor. Que possamos controlar-nos nesta área. Sabemos que o que o mundo oferece hoje nessa área, principalmente para os jovens, os adolescentes, é muito forte. E ensinam e educam que não há nenhum problema, mas que como cristãos nós precisamos compreender que há um problema sim, porque isso foge ao padrão estabelecido pelo Senhor. E tudo que o Senhor fez é perfeito. Por isso que, até mesmo na área sexual, tudo que é fora daquilo que o Senhor criou perfeito, se torna imperfeito. Que nós possamos compreender isso e buscar realmente a santificação, que é a tua vontade, para sermos santos, como o Senhor também é santo, desde agora, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.